Oi, gente, tudo bem? Aqui é Monzato e hoje eu tô aqui com essa linda que é a Karina Tomás, que é psicóloga. Por favor, Karina, se apresente. Oi, Gisela, boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer, obviamente, o convite, porque é um tema que é muito habitual, é um tema muito delicado, a gente é um assunto que perpassa em nossa vida, todo mundo, em certo momento, já foi vítima, né, de uma relação abusiva, e hoje é muito importante abordar esse assunto, né, principalmente nós mulheres. Eu costumo brincar, né? Os rapazes reclamam um pouco, né, dessa questão. Ah, tudo é feminismo, tudo é em função das mulheres, vocês querem dominar o mundo. Eu só pergunto para eles: vocês não acham estranho que seja necessário ter a Lei Maria da Penha e delegacias especializadas à proteção da mulher? Isso já diz muita coisa, né? Já diz Verdade, muita coisa. verdade. Então, a gente está hoje aqui com a Karina para conversar um pouco sobre relacionamentos abusivos. A Karina é terapeuta, depois eu quero que ela fale um pouco mais sobre o trabalho dela, obviamente. Mas o intuito desse bate-papo aqui é trazer para vocês uma ótica de um terapeuta, de um profissional da área que já deve ter visto isso 1 milhão de vezes dentro do consultório dele. E vou fazer algumas perguntas, né, porque eu também sou leiga. Se vocês não estiverem observando, é porque eu estou olhando para a tela e eu olho para cá e olho para a tela porque eu estou vendo ela, é a maneira como eu consigo bater papo com ela. Então, se eu estiver olhando ao contrário, não estiver olhando para a tela para vocês, é porque eu estou olhando para ela. É, e a ideia mesmo é trazer uma conversa sobre isso, né, para a gente tentar entender como é que funciona, né, como que acontece, quais são as consequências disso, e como isso pode ser tratado depois, né, em terapia. Então, essa é a função. Então, Karina, fala da sua experiência mesmo como terapeuta, quanto tempo você atende, né, qual é o seu foco principal, etc. Eu sou psicóloga e sexóloga, e devido a essa especialização, né, da sexualidade, é muito comum eu receber vítimas de crimes sexuais e vítimas de relacionamentos abusivos, né? O que seria um relacionamento abusivo, né, a grosso modo? São relações que apresentam aí o abuso psicológico, né, o emocional, o físico, o sexual. Eu gosto de frisar, né, começar bem do início, né? O relacionamento abusivo, essa relação é duradoura. Então, ela realmente ela vem tendo um desenvolvimento, ela vai crescendo, vai se construindo ao longo do tempo da relação. Tudo isso vem de um modelo, né? Eu percebo que as vítimas elas costumam reproduzir alguns relacionamentos que já presenciaram. Então, por exemplo, né, muito comum, antigamente, é muito comum termos aí as avós ou até a própria mãe que tem relacionamentos, né, casamentos de 30 anos, e as pessoas valorizam muito, né? Valorizam, nossa, que fantástico, né? Um relacionamento de 30, 40 anos. Torço a cara porque relacionamentos, muitos deles que têm justamente essa função, são relacionamentos que atrás tiveram muitas ocasiões de abuso. E o que acontece? Né? Então, a gente às vezes vê lá o avô, o próprio pai, tratando de forma hostil, de forma vexatória essas mulheres da família, e a gente vai crescendo achando que esse comportamento é normal numa relação. É o perigo da naturalização da violência, naturalização do abuso. Então, não é normal algumas situações que na nossa vivência a gente vem acompanhando em muitos relacionamentos. Antigamente é muito mais comum porque não se falava. Claro que a mulher tinha uma dependência maior e que se colocavam, né, insistiam nessas relações porque jogam muito a responsabilidade da manutenção do casamento, jogam muito essa responsabilidade para a mulher. Então é muito comum que muitas mulheres se mantenham a longo prazo, mantenham esses relacionamentos, mas sempre por trás tendo
tendo comportamentos abusivos. Então, o primeiro perigo é isso, né? Naturalizar o abuso. Aí eu quero te perguntar, existe esse padrão, mas isso não quer dizer que mulheres que são super independentes e que parecem ter uma vida muito mais livre disso também não possam sofrer com relacionamentos desse tipo, né? Sim, e é muito comum também mulheres independentes que demonstram ali uma certa força, né, na sua fala, no seu comportamento, porque o abuso ele é muito sutil. E isso é que confunde, traz essa confusão mental. Porque num relacionamento tem uma mistura ali de momentos bons e momentos ruins. Momentos de amor, porque realmente existe o amor, mas também tem a dependência afetiva. E esse conflito, né, entre o que é bom e o que é ruim é que gera a dúvida. Gera dúvida. Então, a princípio, a gente sempre se questiona e às vezes nos colocamos como culpadas. Ou será que eu estou vendo, criando uma fantasia? Será que realmente a pessoa não tem razão? Será que sou eu que estou excedendo mesmo do comportamento e nas dúvidas? É um conflito entre justamente pensamentos positivos e negativos, porque tem o amor, mas também tem uma dependência afetiva. Dependência afetiva não é bom, né? Realmente aí é uma questão patológica. Ninguém tem que ter a dependência afetiva em relação ao outro. Ninguém tem que colocar o outro em primeiro lugar. Antes de amar outra pessoa, a gente tem que se amar. Então, Verdade. sim, o relacionamento abusivo ele está presente em qualquer nível social, tá? Tanto mulheres dependentes financeiramente, também mulheres que têm essa independência. Entendi. Porque eu acho E muito sutil. entendi. Mas então, por exemplo, acontece muito da mulher estar vivendo numa relação abusiva e ela, no final das contas, achar que a culpa é dela, né? Também, ainda tem isso. Tem. Primeira culpa é questionar essa durabilidade, né, da relação. Então, já que você tem ali como exemplo familiar seus pais, né, que são casados há muitos anos, os avós, então, quando a mulher começa a questionar a relação, a princípio gera uma culpa. Nossa, minha avó e minha mãe são casadas há tantos anos, 30 anos. eu vou cortar esse ciclo. Será que eu não tenho que ser mais tolerante? Porque as pessoas elogiam muito esse casamento duradouro e faz com que a gente não tenha essa coragem para cortar esse ciclo e faz com que a gente faça a manutenção desse relacionamento, mesmo que abusivo. Entendi. E as pessoas, muitas vezes, no final das contas, ainda dizem que você está exagerando, né? Tipo assim, você sente que tá num lugar que não deveria, e o pessoal fala, mas só que você não está exagerando, dá mais uma chance, né? Ele vai mudar, ou ela também, né? Porque acontece, vai mudar, vai ser uma coisa melhor, isso passa, é só uma fase, né? E as pessoas, às vezes, no final das contas, deixam a pessoa que já está no relacionamento abusivo se sentindo pior ainda, né? Porque no final das contas ela acha que ela está exagerando, né? No caso, né, de nós mulheres, né, o companheiro ou a companheira, né, quem está ao nosso lado, ela é a primeira pessoa que vai criar essa dúvida. Por que dessa dúvida? Porque justamente tem momentos de amor, de carinho, de compreensão, de parceria. Mas junto a isso tem um momento, maus momentos, né? Da humilhação, de apelidos vexatórios, de controle, de invasão da privacidade. Então, as pessoas geralmente dizem que é só uma fase, né? Não, isso vai passar, a pessoa deve estar em um mau momento, ela deve estar passando aí por algumas questões pessoais e está sendo só reativa. Então, é isso que é a naturalização. A gente acha que esses maus comportamentos é só uma fase, o que faz com que a gente se mantenha nesses relacionamentos. Só que isso já é um primeiro sinal. E ainda tem... desculpa, pode continuar, perdão. E saindo de dentro de casa, que a pessoa ela vai desacreditar
de que realmente está sendo abusivo, o nosso meio social também, né, os amigos, a família, ela vai realmente questionar. Será que você não está exagerando? Então, é mais um motivo que faz com que a gente se mantenha nesse tipo de relacionamento. E aí tem um período que a gente passa a não querer mais abrir para os amigos e para os familiares, porque a gente é desacreditada o tempo todo. É E uma aí culpa, só piora. né? Será que você é que não está fantasiando? Será que você é que está distorcendo as coisas? Então a Você gente não está acaba entendendo. se isolando, né? Acaba indo para o isolamento, porque a gente é tão desacreditado que deixa até de compartilhar esses momentos ruins com as pessoas. Outra pergunta que eu queria fazer é sobre a questão do ciúme, porque eu vejo que muita gente ainda tem aquele discurso do porque fulano sente ciúme de mim porque ele me ama, né? Tipo, ele faz isso porque ele me ama, por isso que ele é ciumento desse jeito, ele tem medo de me perder. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do ciúme, porque eu ainda vejo muitas mulheres, inclusive mulheres, tipo assim, independentes e tal, que ainda reproduzem esse tipo de discurso sobre ciúme ser uma coisa normal e bacana. Tipo assim, ciúme é tudo bem ele ter ciúme, isso mostra que ele gosta de mim. Nossa, isso é um grande erro. Eu acho que ciúme é uma coisa altamente nociva, né? Ninguém é de ninguém, partindo desse princípio, né? Eu acredito que as pessoas estão no relacionamento porque querem. Isso é positivo, né? Você tem que estar em um lugar onde você se sente à vontade, respeitada, valorizada. Ninguém é de ninguém. Você está num relacionamento a partir do momento em que você decide estar. Então, o ciúme não é prova de amor. O ciúme não é prova de amor. Tá? Se a gente tem que provar o amor de outras formas, né? Através do respeito, inclusive, à liberdade, liberdade de ideias, liberdade em qualquer outra instância. O ciúme não é prova de amor. Prova de amor é através do cuidado e do respeito. Então, isso aí já é um outro indicativo. Né? E aí você falou algumas vezes sobre a questão do ciclo do abuso. E aí eu queria que você explicasse melhor como é que funciona isso, né? Quais são as etapas desse ciclo e como funciona esse ciclo dentro de um relacionamento abusivo, por favor. É, é interessante fazer essa descrição assim um pouco mais técnica, porque certamente as pessoas vão perceber esse ciclo, quem vivenciou uma relação Uhum. abusiva. Então, assim, o relacionamento abusivo, a princípio, né, ele é muito sutil e, ele como eu falei, né, é duradouro. Então, nesse tempo, a pessoa vai tendo uma perda da qualidade emocional. Vai se percebendo um desgaste, a pessoa fica exaustiva, perde o interesse das coisas, essa perda da qualidade emocional. Esse é o primeiro ponto, né, do ciclo. O segundo ponto, a gente fica tão debilitada que nos tornamos mais vulneráveis. Então, essa vulnerabilidade, ela é muito presente. A gente não tem força, a gente perde, né, a nossa força emocional. E nos tornamos muito vulneráveis, ao ponto de, aí vai para a última etapa, nos tornamos tão vulneráveis que nós criamos uma dependência afetiva. E aí realmente é um momento onde a gente se percebe aprisionada ao outro, né? Essa dependência afetiva. Então, esse é o ciclo, né? Primeiro tem a perda, né, o desgaste emocional, depois vem esse sentimento de vulnerabilidade e, por último, a dependência emocional. É, Pode falar. não, é porque você me falando, eu me lembrei de algumas coisas do tipo, a gente tem uma ideia, às vezes, que o abuso, ele só começa depois quando você realmente começa a ser maltratada, né, ou ser trocada, ou ser ridicularizada, e geralmente esses relacionamentos que acontecem isso, eles começam lindos e maravilhosos, né, tipo assim, você encontra o príncipe encantado da sua vida, e aí, do jeito que você está falando, a ideia que dá é que, na verdade, já vem muito antes disso. Quando chega na ridicularização, você já está num processo que é muito anterior, né? É.
Eu digo que é muito fácil entrar num relacionamento abusivo, porque ele vem disfarçado como cuidado, como amor, né, como doação. Então, no início, é a fase da paixão, onde todo mundo é perfeito. Eu costumo dizer que é igual entrevista para emprego, né? A gente chega ali, a gente fala o melhor, né? A gente apresenta o melhor que nós temos. É igual o romance, né? Tá na hora, no momento da paquera, você vai se encontrar para ter o melhor momento. Então, tudo é muito perfeito, né? É um momento que você se vende para o outro, você quer conquistar o outro. Então, tudo é perfeito. Um cara é muito gentil, muito parceiro, ele me leva, ele me busca, ele pergunta com quem eu tô, se eu posso correr risco, pede para eu tirar fotografia para ver se eu tô realmente bem, se tá tudo, né? Então, assim, é sutil. O abuso, ele é disfarçado pelo cuidado. Só que aí a gente começa a ver que é um cuidado excessivo, onde vai restringindo a tua liberdade. Agora, quem está dentro, aí é muito difícil sair, mas é possível. É muito doloroso. E não é só a questão da restrição de liberdade, não. Você também começa a se sentir meio que insuficiente, né? Tipo assim, parece que você não tem força para fazer determinadas coisas. Porque a pessoa sempre acha que faz melhor do que você, né? Do tipo, você não sabe cuidar do dinheiro, deixa que eu cuido. Você não sabe cuidar do seu dinheiro, deixa que eu cuido. Você não sabe fazer determinada coisa, deixa que eu faço. Eu estou cuidando de você. Não é porque. Mas só que você começa a sentir assim, eu sou uma idiota, né? Realmente, eu acho que eu tenho que deixar tudo na mão dele, porque ele vai resolver tudo da melhor forma possível, né? Eu vejo que isso também tem muito a ver com a trajetória do que é se tornar mulher, né? A gente vê isso até a gente falando do desenho animado, né? A mulher sempre é frágil, a gente A sempre princesa, precisa, né? a gente sempre precisa ser salva. É sempre o irmão que cuida da irmã, é sempre a filha que é a princesinha do pai. Essa incapacidade, essa fragilidade, ela é estimulada desde a nossa infância, só que de forma muito romanceada. E claro que a gente cresce aprendendo esse modelo, que a gente precisa ser cuidada o tempo todo e protegida o tempo todo. E por mais que a mulher seja independente, ela vai querer um cara meio que seja um príncipe para ela, né? Que tipo assim, que vai ser maravilhoso, perfeito. Essa coisa da busca da perfeição, né? Porque tipo assim, não existe gente perfeita, né? Se o cara é muito perfeito, deve ter alguma coisa errada, né? Porque não existe ninguém perfeito, né? Até costumo brincar que eu desconfio de quem sorri demais, né? É amável Verdade, demais. Momentos verdade. ruins. Eu acho que isso é humano. Realmente tem que questionar até quem é muito prestativo, muito amável, muito sorridente, que nunca tem problema, né? Isso até quando a gente, abrindo um parênteses aqui sobre os psicopatas, né? Até eu brinco com as minhas amigas assim, psicopata não vai chegar com a faca na mão. Ele é muito gentil, muito prestativo, e aí vai ganhando espaço até ter a confiança da pessoa. E aí, quando vê, ela está ali dentro, se colocando em risco, né? E aí, geralmente, é o que acontece, né? Acontece algo muito grave. Mas o psicopata não chega na rua com a faca na mão. Muitos são sutis, né? Muitos são sutis. Aí você falando disso até me abriu uma outra coisa. Isso não quer dizer que qualquer relacionamento abusivo, o abusador seja um psicopata. Ele pode não ser, mas ser um abusador de qualquer forma, obviamente, né? Com certeza. Até para a gente não ir para patologia, né? Um Uhum. abusador, ele pode ou não ter alguma questão psiquiátrica, tá? Esse é um erro comum. Quando algum homem Achar que é doente, né? é doente mental. Isso até é que eu chamo de psicofobia, né? Achar que qualquer ato violento por trás tem uma doença mental. Não, não tem. E nem toda pessoa que tem uma questão psiquiátrica, ela é agressiva. Sim, exatamente, exatamente. De caráter e uma questão que eu digo que é uma hierarquização, né, do que é ser homem e do que é ser mulher. Tem uma relação de poder de gênero, né, onde justamente a gente cresce
onde o homem tem a força e a mulher tem a fragilidade. Claro que Sim. os meninos, né, vão crescendo tendo isso mais reforçado pela cultura, onde eles acham que a mulher é um objeto e que ele tem domínio sobre ela. Esse É. direito não tem. No final das contas, é uma mescla de questões sociais, né, da hierarquia social, mas também uma questão de caráter, né, porque vai depender muito de como o homem observa isso e o que ele vai fazer em relação a isso, sabendo que ele já tem privilégios e que ele deveria ser uma pessoa diferente, etc. Isso também não quer dizer, quer dizer, não sei se eu estou errada, isso não quer dizer também que todo homem vai ser abusador. Isso aí. Por mais que a nossa sociedade seja patriarcal, ainda assim tem alguns homens que são atentos a esse questionamento, a essa questão, e começa a questionar o próprio comportamento. Hoje em dia tem um movimento que eu estou achando muito bacana, né? Grupos de homens que estão ali falando sobre masculinidade tóxica. Homens que estão ali questionando esse privilégio. Né? Muitos homens já foram, sim, abusivos e hoje estão se questionando. Né? Eu acho super válido esses grupos, principalmente grupos que são justamente administrados por psicólogos homens. Né? Uhum. Então, assim, justamente homens desconstruindo e tematizando questões que reforçam esse estereótipo.